nesta manhã de quinta-feira, vivenciando a 16ª semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, como que a palavra de Deus vai nos orientando e mexendo conosco. Se a palavra de Deus não mexe com você, é preciso tomar cuidado, porque você vai estar desse lado destas pessoas que vendo não enxergam ou ouvindo não escutam, desse povo que Jesus disse quando ele fala que está cumprindo neles a profecia de Isaías. E a profecia de Isaías está aqui relatada nestes versículos desta página do Evangelho de hoje, a partir do versículo, os dois versículos 14 e 15, poderíamos depois tomar este Evangelho na hora da nossa meditação pessoal e ver, ler e rezar aqui esta profecia de Isaías, que diz assim: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Por quê? Porque o coração deste povo se tornou insensível. O coração deste povo se tornou insensível. A pergunta dos discípulos para Jesus, nesta página do Evangelho de hoje, é exatamente por que Jesus fala em parábolas. Ora, Jesus falava em parábolas exatamente para aqueles que estavam ali, dispostos a ouvir a tua palavra,
acolher a palavra de Jesus, pudessem entender aquilo que Jesus estava dizendo. O anúncio do reino é para todos aqueles que desejam acolher este reino. Então, não é, como se diz, jogado para todos e, de certa forma, imposto. Não. O reino de Deus é para todos aqueles que o acolhem, que o desejam, que acolhem sua vida e quer tornar assim um desses que está ali para escutar e acolher a palavra de Jesus. Jesus sempre contava as parábolas usando muitas coisas do povo simples para que o povo simples pudesse entender. Jesus um dia até disse que louvava o Pai porque o Pai revelava estas coisas aos pequeninos e as escondiam dos sábios e entendidos. Revelava aos pequeninos porque esta revelação chega no coração de quem está com ele limpo, livre para acolher esta palavra. Quem está com o coração cheio de si mesmo, de orgulho, de tantas outras coisas, não é capaz de acolher a palavra de Deus revelada em parábolas. Basta pensarmos aqui um pouquinho no evangelho de ontem que nos ajuda a entender isso. A semente que é lançada e onde que ela produzia bons frutos? No terreno bom. Então, quem tem o coração cheio de espinhos, cheio de pedras, essa semente, mesmo sendo fértil, ela não consegue produzir frutos, porque esta semente boa precisa de uma terra boa para germinar, crescer e produzir frutos. Então, a profecia de Isaías que se cumpre aqui, quando fala que havereis de ouvir sem nada entender, é porque está com o coração fechado. Porque o coração deste povo se tornou insensível, diz o início do versículo 15 desta página. Queridos ouvintes, peçamos ao Senhor que nos ajude a abrir o nosso coração para escutar as suas parábolas, para escutar a sua palavra e podermos assim entender. Uma vez que entendemos esta parábola, nós seremos capazes de acolher esta palavra em nossa vida e fazer com que esta palavra, semente lançada, possa germinar e produzir frutos em nós. Que nós saibamos acolher o reino de Deus, esse reino que Jesus anuncia, esse reino que Jesus instaura através das suas atitudes, através dos milagres realizados. Ouvimos outro dia os fariseus pedir a Jesus que pudesse realizar um milagre para que eles pudessem ver. Ora, eles estavam ali sempre com Jesus e viam os milagres que Jesus realizava, mas eles queriam milagres exclusivos. O reino de Deus não é exclusivo para um ou para outro, mas para todos aqueles que deseja acolher. Então, abramos o nosso coração e vamos acolher este reino que Jesus implanta e anuncia em parábolas. Termino com este final do Evangelho, onde Jesus diz: em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Que será que os profetas e justos desejaram ver?
exatamente ver esses milagres acontecendo, ver o reino de Deus sendo implantado. Que o Senhor nos ajude a limpar o nosso coração, para com o coração puro, aberto, livre, podermos assim acolher a sua palavra, o reino de Deus que vai acontecendo, onde vamos também semeando esta palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.